eu vi duas mãos abrindo a crosta terrestre, a terra onde nós pisamos, e rasgou a terra como se fosse um vestido de uma mulher. Ela rasgou e foi rasgando, rasgando, e eu fui acompanhando aquilo até que ela rasgou, e no fundo tinha água, um leito de água muito grande. Eu caí nesse leito. No começo dele ele tinha barro, por causa do barro que caiu dessa terra. Então eu fui levado para o fundo dessas águas e fui me afundando até chegar num lugar onde só via azul. De repente eu vi uma espada muito bonita, uma espada de prata muito bonita, muito linda, essa espada. E eu ouvi uma voz que falava comigo, e essa voz dizia assim: Elias. Então eu vi o Senhor, mestre, nadando e pegando aquela espada. O Senhor veio nadando e subiu novamente. Então eu vi Copacabana, a praia de Copacabana, muita gente na praia. E eu vi o Senhor andando no calçadão e andando pelo Rio de Janeiro ali, com essa espada, o Senhor todo molhado e com essa espada na mão. E as pessoas atentavam assim, ficavam olhando abismados. Assim, e o Senhor ia continuando andando no seu caminho. Amém. Eu vi no céu um buraco se abrir. Esse céu estava meio encoberto com nuvens, e ele abriu esse buraco e ficou azul o céu. Então eu vi vários irmãos sendo arrebatados para cima daquele céu, mas eles não subiam até o céu galáctico. Eles eram jogados lateralmente, como se fossem se espalhar pelo mundo. E assim foi, vários subiam e eram jogados, um para o norte, outro para o sul, assim, para os lados, assim, né? Lateralmente eles eram jogados. E de repente, alguns ficaram no chão, e de repente esse poder parou, e alguns ficaram na metade do caminho. Ficaram parados no ar na metade do caminho. E outros nem saíram do chão. E o entendimento que eu tive foi esse. É o nível das pessoas que estão atentando para a restauração. Alguns têm voado, ido como na visão, saído, ido com seus... sua fé tem levado eles longe, né? E outros estão parados no meio do caminho, não conseguem subir, mas também não desce, e outros nem saíram do chão. Amém. Enquanto ainda no começo do culto, bem no começo, quando o Senhor começou a cantar o primeiro louvor, Elias, eu vi aquela capa vermelha vestida no Senhor. Eu vi o Senhor vestido com aquela capa vermelha. Amém. Na hora dos comentários, enquanto o Senhor ia falando, eu vi quando da boca do Senhor, Elias, formava-se um furacão. Dentro da boca do Senhor formava-se um grande furacão. Também vi que, enquanto o Senhor estava falando, a sua cabeça abriu. Eu olhei pela parte de trás, a sua cabeça abriu. E dela emanou um poder tremendo. E esse poder fluiu. Assim, ela abriu um risco assim atrás e emanou um poder imenso dela. E quando o Senhor falava dos candeeiros de ouro, um anjo grande, branco, entrou dentro da igreja com uma bandeja. E nessa bandeja tinha que como candeeiros, lamparinas acesas. E ele ia entregando para irmãos que estão sentados aí. Ele ia entregando daquela bandeja, ia tirando e entregando para alguns irmãos. Amém. Enquanto o Senhor estava cantando agora, eu vi um anjo que adentrou dentro da congregação com um cesto, e ele tinha flores dentro desse cesto, e entregou para irmãos aí de dentro essas flores. E assim diz o Senhor: essas flores são para os meus mártires, para aqueles que estão dispostos a dar a vida por mim. Aleluia. Assim que o Senhor Elias ia começar a pregação, um anjo adentrou pela janela ali do lado onde fica o Samuel,
E esse anjo entrou com uma espada na mão já. E ele ficou parado ali do lado, esperando a hora da palavra. Ele ficou ali como um guarda. Amém. No começo do culto, eu vi uma grande espada cair de lado na frente do púlpito, dividindo a parte do púlpito, assim, com a congregação, assim, ela caiu enterrando assim de lado, quase até o cabo, ficou pouca coisa da lâmina para fora, ela enterrou muito no chão. Amém. Eu vi uma luz no meio da pregação, uma luz que saía do teto, e essa luz ela se estendia como um facho, como aqueles fachos que a gente vê de marcação de preço em supermercado, sabe, que passa assim e ele dá aquele bip. Era um facho semelhante a esse. Ele se estendeu a todo, numa parede a outra do templo pós-prisão, e ele foi do começo ao fim da congregação e voltou. E enquanto ele passava em alguns, ele sinalizava algumas poucas pessoas que estavam aí. E essas pessoas foram sinalizadas no dia de hoje. Então, eu vi uma grande ampulheta com uma areia descendo. Essa areia estava quase no final. Então, veio uma mão de um ser grande e virou essa ampulheta. E botou novamente o tempo que estava terminando, aquela areia voltou e deu um novo tempo. E eu tenho uma palavra de Deus. Muitos, hoje, assim diz o Senhor, eu ouvi muitos hoje falarem comigo e dizerem que vão mudar. Por isso eu, o Senhor, vos marquei e vos dei um novo tempo. Amém. Então, eu vi o Senhor no púlpito, e quando o Senhor cantava aquele louvor, Põe mais lenha na fogueira santa, nessa hora eu vi novamente os dois querubins cobrindo o Senhor, os dois querubins que ficavam no propiciatório da Arca da Aliança. Então eu tive uma visão que eu via aquela aljava que eu via atrás do Senhor, agora foi-lhe dado um arco e um anjo grande, branco, ficava do seu lado. E o Senhor tirava flechas daquela aljava e lançava essas flechas com o arco, e o anjo ia apontando, como quem diz, lance para lá, lance para cá, e o Senhor ia lançando ao comando do anjo várias flechas. Amém. Quando o Senhor Elias comentava sobre Pedro ser a igreja, exatamente naquela hora que o Senhor falou aquela palavra, que desceu aquela unção, eu vi um anjo veloz descer do céu, muito rápido, um anjo totalmente diferente do que eu já tinha visto. E ele desceu na frente do púlpito e ele tinha na mão um cetro de ouro. E esse cetro de ouro ele cravou no chão na frente do púlpito. E quando ele cravou, a terra tremeu. A terra tremeu, a minha visão tremeu, tudo ficou trêmulo. Parece que a terra inteira balançou, o globo terrestre balançou com esse poder daquilo que o Senhor falou. E foi exatamente pelo aquilo que o Senhor falou que esse anjo desceu. Amém. E agora, no final, quando o Senhor estava orando, esse anjo veio, ligou aquele cetro do firmamento do céu e ligou até o outro da terra com uma linha. E ele foi subindo e batendo nessa linha para ver se ela estava esticada. Amém. Quando o Júnior estava cantando agora, eu vi aquele anjo com um cetro igual àquele que ele deixou aí no templo. Ele foi e cravou no firmamento, nas nuvens. Ele cravou, aí ele cravou de ponta e lá ele cravou pela parte de cima no firmamento, como se ligasse os dois cetros com a terra e o céu. Amém.